Salve, rapaziada! Está no ar mais um Rapidinha do R-City. O Rapidinha de hoje é trazendo todas as informações sobre o confronto de amanhã entre Corinthians e Portuguesa Carioca, a partida que será disputada na Neoquímica Arena às 9h30 da noite, né? Ou 21h30, assim como você preferir. Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Quem está chegando aqui no canal e é novo, se inscreva aqui no canal, curta nosso conteúdo, compartilhe, né? Divulgue aí para os seus amigos. Vejam os outros vídeos também, se você está chegando pela primeira vez graças ao Coringão. Vejam os outros vídeos, tem vídeos sobre Copa do Mundo, Copa do Brasil, Libertadores, alguns vídeos mais interativos, como vexames do Santos, que teve essa semana, já fizemos vexames do São Paulo, vexames do Corinthians. Então, tem bastante conteúdo interessante. Tem mais de 30 vídeos aí. O projeto está no começo, mas a gente está trabalhando bastante para trazer muito conteúdo para vocês. E o Corinthians, né? Que agora o foco é na Copa do Brasil. Porém, o Corinthians é líder isolado do Brasileirão com 12 pontos conquistados, né? O Corinthians mudou a chavinha, né? Agora é foco total na Copa do Brasil e a partida será às 9h30 da noite contra a Portuguesa Carioca, né? Equipe da 4ª Divisão Nacional. Lembrando que a Portuguesa do Rio de Janeiro empatou com o Corinthians na primeira partida lá em Londrina, né? Em Londrina, que a Portuguesa vendeu a sede dessa partida para Londrina, e lá em Londrina o Corinthians foi com uma equipe mista, alguns jogadores da base, e o Corinthians acabou empatando fora de casa por 1-1. Não era o resultado que a torcida esperava, nem que a própria equipe esperava. Já esperava estar com essa classificação muito bem encaminhada para a partida de amanhã. Então, tudo será resolvido no duelo de amanhã. Então, promessa de bom público na Neoquímica Arena, cerca de 20 mil, 25 mil torcedores, né, irão prestigiar o Coringão na partida de amanhã. E para o Corinthians, né, só a vitória interessa, não tem jeito. O Corinthians precisa vencer de qualquer maneira. Um empate levará para os pênaltis, né, mas aí a coisa fica complicada, fica dramática para o Corinthians. Então, o Corinthians que é favorito para essa partida. E a Portuguesa pode ser, né, uma grande zebra, né? Já tirou 2 equipes da Série B, a Portuguesa Carioca, né, que está na Série D do Brasileirão, né, na 4ª divisão. Tirou o CRB e tirou o Sampaio Corrêa, né? CRB na primeira fase e Sampaio Corrêa na segunda fase. Então a equipe carioca já vem fazendo o papel de zebra. Será que amanhã será a principal peça da Portuguesa? Portuguesa do Rio de Janeiro, que tem como mascote a zebra, né? Porque nos anos 60, 70, aprontava muito contra as grandes equipes do Rio de Janeiro. Então lá já ficou conhecida como zebra. Será que esse mascote ficará ainda mais conhecido por todo o Brasil? Então, Corinthians tem que abrir o olho para a partida de amanhã. E mesmo entrando com uma equipe mista, né? Falando sobre o Corinthians tinha a obrigação de vencer, né? Então o Corinthians ficou devendo, acabou empatando, né? Dos males o menor, mas o Corinthians chegou a tomar o primeiro gol, né? O meia lá da Portuguesa, o Cafu, marcou o primeiro gol. E no finzinho da primeira etapa, né? O Jô acabou empatando e o Corinthians segurou esse placar aí de 1-1 até o final da partida, né? Então a decisão fica para a Neoquímica Arena. Na partida em Londrina, como eu disse, o Corinthians entrou com 9 reservas, né? Os únicos titulares dessa equipe foi o Gil e o Jô, que atuaram do elenco principal. Não, o Gil nem é mais do elenco principal, né? Foi o Jô e o Fagner. O Gil estava oscilando bastante, então a gente pode contar Gil, Jô e Fagner, 3 jogadores ali considerados titulares da equipe na época, e 8 reservas, né? Até o goleiro, o Ivan, que atuou, estreou, jogou pela primeira vez pelo Corinthians. Então o Corinthians entrou com uma equipe totalmente modificada. Amanhã o Corinthians não vai poder se dar esse luxo, né? O Corinthians terá que entrar com mais titulares para não para não dar chance, para não dar sopa para o azar, né? O Corinthians precisa conseguir essa vitória para garantir a classificação para as oitavas de final, senão logo no início da Copa do Brasil, o Corinthians iria
amargar um grande vexame, né? E o Corinthians, que disputa a Libertadores, lidera o Brasileiro, seria uma ducha de água fria para a equipe aí do Vitor Pereira e seria também uma ducha de água fria para o próprio treinador, né? Que está em início de trabalho e não pode dar esses vacilos, né? Na minha opinião, já vacilou de entrar com tantos reservas assim. Copa do Brasil, que é uma competição muito importante, traz muito dinheiro para os cofres do clube. Então, acho que o Vitor Pereira acabou falhando. Garantiu o empate por 1-1 lá em Londrina, mas sofreu muito, né? Poderia ter sido uma derrota e aqui na Neoquímica Arena, obviamente, a Portuguesa viria ali com um ferrolho ali no campo defensivo e a vida do Corinthians ficaria muito mais complicada. Os prováveis, né, escalados do Corinthians amanhã. Vamos lá, vou pegar a escalação aqui, ó. Tava aqui na mão e fechou aqui, mas vamos lá. O provável Corinthians tem Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Robson Bambu e Lucas Piton. Na meiuca do Corinthians, Cantígio, Michael e Juliano. E o trio de ataque, Mosquito, Adson e Júnior Moraes, né? Então, do elenco titular, temos Cássio, João Vitor, o Maicon é considerado o titular, né, dessa equipe, então são 3 jogadores, né, e 8 jogadores considerados ali do elenco reserva. Teria o Roger Guedes, né, o Roger Guedes estaria nessa equipe titular, tudo indicava que o ponta esquerda do Corinthians, que às vezes ali atua como um centroavante também, poderia atuar na equipe titular de amanhã. Porém, ele teve dores no joelho no treinamento de hoje à tarde, e ele acabou sendo cortado. Está com uma inflamação no joelho esquerdo e, obviamente, por precaução, o Vitor Pereira acabou cortando, né? Ele não está nem entre os relacionados. Além do Roger Guedes, que está fora, o Jô também está fora, está se recuperando ali de uma lesão no joelho. Estaria também, poderia entrar entre os titulares, mas certamente o Vitor Pereira não irá escalar o Jô. Vai poupar o Jô também para o final de semana e para a partida da próxima semana, né? Que é muito importante contra o Boca Juniors lá em La Bombonera. Tem o Jô também, o Jô e o Roger Guedes. Além desses dois, o Fagner, né, que se lesionou na Libertadores, está com uma entorse no tornozelo e o Fagner também está de fora. O Fagner, a possibilidade dele é retornar contra o Boca Juniors. Então, mas o Rafael Ramos vem fazendo muito bem o papel, né, de lateral direito. Quando o Fagner não está atuando, o português que chegou recentemente na equipe do Corinthians tá fazendo muito bem o papel, tá fazendo às vezes ali do Fagner e, ó, digo mais, tá até ameaçando a titularidade do Fagner, né, que é um grande ídolo do Corinthians, mas o Portuga chegou muito bem ali na lateral direita e tá tomando conta da posição. Então, pelo lado direito, eu acredito que o Corinthians não terá grandes saudades do Fagner, pelo menos na partida de amanhã. E o adversário do Corinthians, né, uma boa notícia para o Corinthians, além de decidir em casa, né, só depender de si, o Corinthians, o adversário do Corinthians, que é a Portuguesa Carioca, vem de 7 partidas sem vitórias, né? Nesse período foram 5 empates e 2 derrotas. Tendo em vista que a Portuguesa do Rio de Janeiro disputa a 4ª divisão nacional e vem de 7 partidas sem vencer, então dá para ver que é uma equipe ali que o Corinthians ele tem a obrigação de garantir essa classificação e de maneira tranquila, né? O Corinthians não pode nem pensar em sofrer nesse jogo de amanhã. Mesmo com uma equipe mista, que o Vitor Pereira está optando a várias partidas, né? Entrar com uma equipe mesclada para poupar os esforços para a Copa Libertadores. Então, mesmo assim, o Corinthians não pode nem pensar em um resultado adverso. Um empate já ficaria muito feia a situação, mesmo o Corinthians garantindo a classificação nas penalidades, caso aconteça isso, a coisa fica feia lá para os lados do Parque São Jorge. O Corinthians, por sua vez, está a 4 partidas sem derrotas, né? Então, vive um bom momento na competição, venceu o Bragantino no último final de semana, Red Bull Bragantino, que não perdia em Bragança desde novembro do ano passado, o Corinthians foi lá e conseguiu desbancar o Massa Bruta, né, dentro da sua casa. Então o Corinthians, o jogo foi feio, né? Não foi um grande jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians, mas o importante são os 3 pontos e o Corinthians garantiu a vitória, mesmo com uma equipe mesclada e contra uma boa equipe, né? Que no caso é o Red Bull Bragantino. Então é mais um ponto aí mostrando que o Corinthians amanhã
Falar o português bem claro, o Corinthians tem que amassar a equipe da Portuguesa Carioca, com todo respeito aos cariocas, a equipe que é da 4ª divisão nacional, já chegou longe na Copa do Brasil. Acho que agora, contra um grande adversário que vem fazendo grandes investimentos, que é o Corinthians não pode existir a possibilidade de uma derrota. Obviamente, o futebol é uma caixinha de surpresas, pode acontecer, né, alguma zebra na Neoquímica Arena, mas isso beira até o impossível, né? Tá gravado aqui, pode acabar mal para mim, mas eu acho que o Corinthians é super favorito para esse confronto de amanhã. E o principal desfalque, né, da equipe carioca, o principal desfalque não, perdão, o principal destaque da equipe carioca é o zagueiro Leandro Amaro, né? Ele tem passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Náutico, é um zagueiro muito experiente, já marcou gols contra o Corinthians quando atuava no Palmeiras, né? O zagueirão de 35 anos, ele vem sendo o principal destaque da Lusa Carioca na temporada de 2022. Inclusive, marcou gols importantes na Copa do Brasil, na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, um jogador aí que o Corinthians tem que ficar atento, né? Foi bem, inclusive, na primeira partida contra o Corinthians ali. Teve um ótimo momento ali na partida. Acabou anulando os jogadores de ataque do Corinthians ali. Só o Jô ali que conseguiu marcar um golzinho, mas o Leandro Amaro foi muito bem na primeira partida. Mas em resumo é isso, né? O Corinthians ele entra com certamente ele entra com uma equipe mista. Algumas informações, né, que chegam aqui é que o Corinthians entrará com 4 titulares, mas mesmo assim é uma equipe mais forte, né? A equipe B do Corinthians ela tem como obrigação, por obrigação, vencer a equipe da Portuguesa Carioca, né? Então amanhã o Corinthians ele pode se prejudicar por si próprio, né? Com a pressão, por saber que a vitória é uma obrigação. A Arena, obviamente, terá um bom público, uma partida de mata-mata acaba atraindo a torcida. Então, o Corinthians ele entra com essa obrigação. A única coisa que pode prejudicar o Corinthians na partida de amanhã é isso, é essa obrigação. E os jogadores, que tem alguns jovens jogadores na equipe amanhã, né? Como o Adson, que não tá muito acostumado com grandes decisões. O João Vitor, que é um menino, ainda também tem experiência, mas é um menino, Lucas Piton. Então, esses jogadores, se eles estiverem focados, estiverem com a cabeça no lugar, o Corinthians consegue vencer. Uma boa oportunidade para o Robson Bambu também, que chegou recentemente, é um bom zagueiro, tem bom histórico nas equipes que ele já atuou, mas no Corinthians ainda não deslanchou. Então, amanhã também é uma grande chance para o Robson Bambu e para o Júnior Moraes, né? O Júnior Moraes que já vai para a 8ª partida no Corinthians como atuando pela 8ª partida e ele ainda não marcou gols. Jogador que chegou para ser o 9, chegou para ser o homem-gol, já está na 8ª partida e ainda não marcou gols. Então, outro jogador que tem que mostrar a que veio na partida de amanhã. Amanhã acredito que seja o momento. A equipe de todos esses confrontos que o Corinthians está tendo, né, entre Brasileiro e Libertadores, essa equipe da Portuguesa é a equipe, né, com todo respeito, mais fraca que o Corinthians vai enfrentar. Então amanhã é o dia de Júnior Moraes tirar a zica, o Robson, né, o Robson Bambu, zagueirão, mostrar a que veio, mostrar que está chegando aí para agregar com o elenco que até agora eles não mostraram a que veio. Então amanhã é uma grande oportunidade dessa rapaziada mostrar, né? Eu acho que o Corinthians não sofrerá na partida de amanhã, né, dando minha opinião aqui bem sincera. Acho que o Corinthians vence por 3-0 na Neoquímica Arena. Acho que o Júnior Moraes marca o primeiro dele amanhã. Então, amanhã vai ser uma grande noite para o Corinthians, né? E a Portuguesa vai acabar ficando pelo caminho, né? Isso tudo é antes do jogo, né? A minha opinião. Mas a Portuguesa também fez uma ótima campanha, né? Eliminou 2 equipes da 2ª divisão e aí pós-Copa do Brasil vai manter o foco total na Série D e tem grandes possibilidades de subir, né? Pelas partidas da Copa do Brasil. É uma equipe que pode dificultar lá na Série D e garantir a vaga para a 3ª divisão nacional, que seria muito importante para a equipe da Ilha do Governador. E focando em uma competição facilita muito a vida. Mas, no momento, né, gigantesco, né, a diferença técnica entre Corinthians e Portuguesa. Então,
Minha opinião, 3-0 para o Corinthians amanhã. E a sua opinião, né? Com essas informações, com esses desfalques que eu informei, o que vocês acham? O Corinthians entra como favorito, vai passear uma zebra amanhã em Itaquera e a Portuguesa levará a classificação para as oitavas, que seria histórico para a equipe carioca. O que irá acontecer? Comenta aqui, dá essa interagida aí com a gente, beleza? Se inscreva no canal, como eu falei no início do vídeo, curta nosso conteúdo, né, para divulgar para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Esse aqui fica aqui mais um rapidinho do R-City com a partida entre Corinthians e Portuguesa do Rio de Janeiro, amanhã na Neoquímica Arena, e logo voltaremos com outra partida de destaque aí na semana. Grande abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não importa o horário que vocês estão assistindo. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço a todos.